Estamos começando nosso encontro de hoje. Agradeço os 648 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica o canal a uma amiga ou amiga. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, que são as notificações, né? Coloque like no que vocês gostaram e use, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Entrevistas. Como aqui nós somos um canal plural, democrático, sempre tendo o objetivo da qualidade da informação e da independência, isso é condição sine qua non, sem ser garganta do aluguel de ninguém, mas estando compromissado com a Constituição e com a República. O objetivo do canal sempre é esse jornalismo de qualidade, apresentando a vocês as diferentes leituras sobre vários momentos do que está acontecendo com a contemporaneidade brasileira. Postamos um crítico da Lava Jato, o advogado Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido por Cacai, muito conhecido de todos, já tinha uma entrevista dele no nosso canal, fizemos uma entrevista agora, porque está muito polêmica, claro, outra vez a questão da Lava Jato, por causa da pré-candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. Então, ele está apresentando a sua visão, a sua interpretação, e amanhã o procurador Carlos Fernando Santos Lima, conhecido, ex-procurador, porque agora é advogado, se aposentou, né? Ele apresenta as razões do porquê a Lava Jato foi importante para o país. Então, são duas visões, duas leituras, né? Grosso modo, estou fazendo uma simplificação das duas entrevistas, e esse é o objetivo do canal. E, como eu já disse, durante toda agora a sequência, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, próxima semana, sempre nós vamos ter entradas de entrevistas ou algumas entradas minhas. E voltaremos de uma forma um pouco mais tranquila já no 27. No dia 27, segunda-feira, tá bom? Quer dizer, o canal, portanto, todos os dias vai ter alguma atividade, alguma entrevista ou alguma participação minha, mesmo que um pouco mais rápida, tá bom? É isso, então, as entrevistas, e lembrar uma delas, que está dando a maior repercussão, era esperado, que é a entrevista de Sérgio Moro, que está chegando a quase 100 mil visualizações. Você veja as últimas entrevistas para observarem a pluralidade. Temos com o jurista Miguel Reale Júnior, com o pré-candidato Sérgio Moro, com o Celso Amorim, embaixador de Itamaraty, ministro tanto de Itamar, Lula e Dilma, né? Temos Caio Blinder, né? Correspondente da imprensa brasileira hoje há muito tempo nos Estados Unidos, muito bacana a entrevista também, e agora com o Cacai, e amanhã com o procurador Carlos Fernando, e assim sucessivamente durante a semana. Sempre nesse sentido de agregar informação, o valor da informação para vocês. Criamos um membro apoiador do canal. O que é membro apoiador? Pô, é fundamental. O jornalismo independente de qualidade precisa de apoio. Tem duas formas de ser apoiador. Entre, clique, que você obtém facilmente a informação para ser membro apoiador do canal, né? E ali você tem acesso a uma série de outras informações que nós vamos postando. É muito importante ser membro apoiador do canal para fortalecer o jornalismo independente e de qualidade. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa e no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Passei todo o noticiário. É natural, desculpe, que quando chega nesse momento, nesses dias ainda com final de semana, diminua um pouco o noticiário político. O Mandrião, como esperado, foi para o Guarujá, vai indo para o Guarujá, tal como eu disse. Conheço o Mandrião. O Mandrião, né? O Mandrião, o sonho dele da adolescência, quando ele estava no Vale do Ribeira, era o Guarujá. O Guarujá. Então ele vai para o Guarujá, não com o dinheiro dele, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Vai gastar, vai levar uma caterva, né? Aquelas pessoas da pior espécie, aquela caterva que ele costuma sempre levar, gente perigosíssima, República, né? Mas que logo isso aí vai ser superado, né? E vai violar certamente tudo que é determinado pelas autoridades sanitárias, vai criar problemas de todas as ordens, como também é esperado. Infelizmente, ninguém diz isso com alegria, muito pelo contrário. E fará também quando chegar o Réveillon. Aí ele diz que vai para Santa Catarina. Fala a mesma coisa, vai incentivar aglomerações, não utilizar máscara, vai atacar as vacinas e vai falar imbecilidades, né? Que aí nós teremos por obrigação de comentar. E ele está, então, passei aí todos os jornais, e olhando as pesquisas com mais vagar, porque saíram pesquisas, né? Eu estava olhando justamente a pesquisa com mais vagar, a pesquisa do Datafolha, que tem uma série de informações importantes e vai se revelando algumas delas a conta-gotas,
natural, é um questionário enorme, e aí vai sendo apresentado, e com isso você vai tendo um apanhado de como é que está a situação. Eu tenho insistido em relação ao Bolsonaro, e agora eu vi repetições quase ipsis literis, dando uma diagonal. E é incrível, mas foi aqui, né, que eu sempre disse que ele ia voltar a atacar o Supremo Tribunal Federal, exatamente, ele começou a fazer. É claro, porque você tem de aprender, é aquela história, você tem de ter a sensibilidade de entender a conjuntura e ver quem é esse ator e como é que ele age, né? Claramente ele deu aquele passo atrás, com medo do Supremo Tribunal Federal. O passo atrás foi no dia 9 de setembro, após o dia 8, Luiz Fux, né? Insisto, na tarde do dia 8, ter falado que não cumprir decisão judicial é crime de responsabilidade, aí você vai dizer o seguinte, mas por quê? O que aconteceu? Vamos lembrar, no dia 7, no dia anterior, feriado nacional, que ele, por sinal, omitiu, não falou da independência, do significado da independência, e isso quando estamos a 1 ano do bicentenário da independência, e Bolsonaro nada fez. Eu imaginei, se nós tivéssemos um presidente da República, não um marginal na presidência da República, nós teríamos, né, uma preparação de anos para publicar grandes livros, republicar clássicos, seminários, debates, né? Aqui o que está sendo feito, e aí pelo governo estadual em São Paulo, realmente está belíssima a restauração do Museu de Ipiranga, todo o trabalho, e do Parque da Independência, que vai fazer com que o bairro do Ipiranga vai bombar. Pode registrar, vocês incorporadores, gente que quer comprar, vender, pode garantir, porque o parque vai ficar muito bonito, e o museu, vamos usar uma velha expressão que ninguém mais fala, mas de primeiro mundo. Lembra da Vila Borghese, em Roma, eu vi a entrada, a forma da entrada, está muito bonito, realmente super legal o que está sendo feito. Mas isso é iniciativa daqui, não do governo federal. Ou seja, ele nada fez. E no dia 7 não fez qualquer referência à independência. Poderia ter falado de algum clássico da historiografia, mas ele não lê. Ele disse que não lê há 3 anos porque ele está na presidência, ele nunca leu, né? Nós temos um semi-letrado na presidência, um beócio, pior, alguém que tem sérios problemas cognitivos e que não consegue nem saber quais são os clássicos que existem sobre o processo independentista. Não fez referência alguma à independência, mas estava preparando há meses, lembro das motociatas, vamos sempre recordar, tinha as motociatas que ele foi preparando o dia 7, que na leitura dele, que ele estava delirando como um psicopata, teria e seria em Brasília, pela manhã, estaria ocupada toda a esplanada dos ministérios, tinha bastante gente, mas foi um fracasso nessa perspectiva dele, e aqui em São Paulo, a Avenida Paulista estaria da Praça Oswaldo Cruz, à Rua da Consolação, apesar que ela continua passando até pela Angélica, mas para muitos termina ali, mas vamos dizer, né, até ali, estaria tomadas transversais, seria uma coisa assim, fantástica, tal. Não ocorreu. Fez os discursos golpistas, naquele estilo, acompanhado da sua caterva, inclusive de militares, né? E atacou violentamente o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, chamado de canalha. Bem, aquilo foi, e disse que não cumpriria a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Claro que aí viola a Lei 1079, 10 de abril de 1950. No dia seguinte, o presidente Supremo, corretamente, ao abrir a sessão à tarde, cerca de aproximadamente 14 horas, disse assim, olha, não cumprir decisão judicial é crime de responsabilidade. Estava o cenário colocado, né? O problema, e veja a entrevista do João Moeda, é interessante, que nós vamos postar durante a próxima semana, tá? Ele também comenta um pouco essa questão do impeachment, que ele é favorável, né? As condições estavam ali, porém, não basta ter as condições, precisa ter os agentes históricos inexistentes naquele momento. O Bolsonaro, desesperado com aquilo, sabia que aquilo poderia trazer sérios problemas políticos, aí ele buscou quem? Alguém que está sempre aí, esperando ser chamado, porque é inexpressivo. Inexpressivo. Infelizmente, não falo isso com alegria, tive até contatos pessoais com esse elemento, que é o Michel Temer, ex-presidente da República. Aí chama a Brasília e faz uma declaração pífia, um pequeno texto, que tem lá uns 10 pontos, primário, mal escrito, né? Alguns dizendo, olha, parece a carta testamento de Getúlio Vargas, não tinha o Marcel Filho. Marcel Filho é o redator da carta. As ideias são do Getúlio, mas o Marcel Filho, tudo indica, foi o principal redator, né? E, claro, e você imagina, vai comparar Getúlio Vargas com Jair Bolsonaro? Também não dá, né? Marcel Filho com Michel Temer? Não dá, não dá. São níveis muito diferenciados na prateleira, né? E aí, fizeram aquele documento pífio.
pobre, medíocre, publicaram e acharam uma maravilha. Os analistas de Pires, que é de Profundidade Pires, acharam uma maravilha. Gargantas de Aluguel, idem. Estão a serviço do projeto nazifascista bolsonarista, rádios e TVs, nem precisa dizer se vocês já sabem todos os que estão. E aí, aqueles oportunistas no campo político acharam aquilo fantástico, olha, só faltava chamá-lo de estadista. Tem gente que outro dia eu vi alguém falar que é estadista, deve ser um pobre coitado que nem sabe o significado de estadista. Se soubesse, não aplicaria isso a Michel Temer, que é uma pessoa pálida na história nacional, né? Então, aí o que aconteceu? Ele deu um passo atrás, muitos falaram, acabou, agora ele vai. Eu lembro uma revista semanal, falou que agora ele se conciliava com a democracia, etc. Depois a aproximação dele com o Centrão, etc, etc. Estava tudo resolvido. Não. Nesse espaço, a nossa análise era diferente. E acertamos, mais uma vez. Ou seja, o que nós falávamos, ele tinha dado um passo atrás para dar dois à frente. Estrategicamente, era a sua jogada. É de medo. Né? E como ele sempre fez, um passo para trás, dois à frente, e assim sucessivamente. Ele tinha compromisso não com a Constituição, que eu sempre a trago aqui, não, ele tinha o teu compromisso com o que é de pior, com o autoritarismo, com o extremismo. Né? E ele participou em atos extremistas, não só agora 7 de setembro, como no ano passado, lembro, em Brasília, aquelas passeatas, aquelas ações, algumas em frente ao Forte Apache, que é onde está o antigo Ministério do Exército, hoje o Comando do Exército, estava claro, aquilo era evidente, ninguém imaginava que fosse ocorrer o contrário. Né? E ele tem aquela concepção arraigada, é alguém fora do campo democrático. Quando eu falo nazifascista, eu sempre faço questão de realçar o seguinte, ele tem isso intuitivamente, do que ele ouviu, não é do que ele leu, ainda bem, porque se ele tivesse lido, aprendido todos aqueles conceitos extremistas e a forma de ação, meu Deus do céu, ele teria um partido, que ele não tem, teria organizações de massa, que ele não tem, e tomaria o aparelho de Estado de uma forma muito, muito mais eficiente para o seu projeto totalitário do que ele faz agora, que é um saque, junto com militares que estão lá para se locupletar com o erário. São centenas, alguns falam em 2.000, 3.000, centenas e centenas que estão se locupletando com a coisa pública. Né? Então, ele não consegue ter, ainda bem. Então, aí ele recuou algumas semanas, falando, não, agora é outro Bolsonaro, Bolsonaro paz e amor, aqueles bem medíocres analíticos que estão aí são sabujos sempre. Né? E eu falava, não, nesse espaço. E acertei, porque ele voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, vai atacar o Tribunal Superior Eleitoral, que muito espertamente aí foi uma jogada realmente de gênio, colocou lá o general Fernando para também acompanhar as eleições, foi o ministro da defesa dele e que estava insatisfeito com aquelas ações golpistas do Bolsonaro e já tinha passado antes como auxiliar do então presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, alguém que tem muito trânsito e sabe muito bem quem é o criminoso Bolsonaro. A questão que se coloca é que ele não vai aceitar o resultado das eleições de 22. Ele não aceita a democracia, o livre debate de ideias, e não vai ter nenhum bispo aí para salvá-lo, né? Porque, evidentemente, ele foi salvo por uma coisa bárbara que tem de ser repudiada, que foi o atentado de 6 de setembro de 2018. Não vai ter um Adélio Bispo. Então, ele teria de participar de debates. Como ele não tem a mínima condição de participar, não só porque não tem uma vitrine, o que mostrar, ele não sabe falar. Ele não conhece os grandes problemas do Estado brasileiro, nunca conseguiu ter uma visão analítica. Né? Só nessas ações ridículas que ele vai promover na Fiesp em São Paulo, e que nível desse empresariado, hein? Realmente, por isso que a indústria está nessa situação. Eles acharam engraçadíssima a advocacia administrativa, porque o que ele fez no caso do IFAM é advocacia administrativa, é crime para favorecer o Zé Carioca, o amigo dele. E aí retirou a senhora que era presidente lá do Instituto do Patrimônio Histórico e colocou uma cidadã que não tem a mínima formação para tal, advocacia administrativa. Ele falou e recebeu não só risos, que poderia ser até uma forma irônica de comentar através do riso uma fala do presidente da República. Não, ele recebeu aplausos, ou seja, os empresários lá presentes estavam favoráveis à advocacia administrativa crime. Puxa vida, é esse o nível hoje do empresariado.
Então, por isso que nós somos 100 lideranças no país. E os empresários são essas lideranças empresariais. Onde estão as lideranças intelectuais, as lideranças políticas? Não estão. Essa é uma das razões da mais grave crise da história do Brasil republicano, ou, no mínimo, do último meio século. E o Bolsonaro vai conspirar sempre contra as instituições, tendo aplausos, recebendo aplausos ou risos, não importa, vai. Então, o ataque ao Supremo, prepare-se, vai ser grande, vai ter questões que envolvem agora a questão da vacina e outras questões derivadas da pandemia, e ele vai atacar o Supremo, vai até insinuar de descumprir decisões judiciais, registre-se, né? Isso é importante. Em termos econômicos, a situação é cada dia mais grave, tal qual nós falamos, não teria recuperação em V, vocês lembram, eu insisti nisso e apresentei, e meus entrevistados aqui apresentaram uma série de dados que reforçavam essa análise, ou seja, estava muito claro o cenário que estava ocorrendo, que se confirma no ano de 21, e infelizmente teremos um ano extremamente difícil, crescimento zero provavelmente o ano que vem, ou até recessão de menos 0,5. Nós estamos, no momento, tecnicamente em recessão. Tecnicamente em recessão. Uma situação, portanto, difícil, extremamente difícil que estamos vendo. E ele não vai ter o que mostrar, sem vitrine, sem nada, ele vai fugir dos debates. Ele já disse que, se falarem da família dele, ele não vai, que às vezes você vai a um debate dizendo o que pode ser falado e o que não pode ser falado. Isso não existe. Um debate é um debate, que tem que discutir propostas para o país. E as últimas articulações, na live de ontem eu fiz questão de ressaltar, e esse é um ponto analítico que nos difere de tanta gente aí, é que eles ficam, alguns analistas, nesse joguinho das alianças, dos acordos, da troca de cargos, quem vai ser vice, quem vai ser presidente. Nós vamos um pouco mais à frente. Tentamos mostrar que toda essa articulação nas 27 unidades da federação e na eleição da União, elas não passam por uma questão fundamental: projeto, ideias, planos. Qual é a grande discordância que tem um com o outro aí que está se aliando? Em termos de ideias, qual a razão? Eu, por exemplo, pergunto, por que o Lula quer o Alckmin? É por causa das ideias econômicas do Alckmin, sociais, da visão de mundo que ele tem? E eu pergunto para o Alckmin, por exemplo, por que o que o senhor tem em relação a aliança com o Lula, por qual razão? Concorda com o seu projeto? Leu o projeto do Lula para a eleição de 22, ele leu o seu, mas pergunto também aos outros candidatos quais são os projetos. Não quero platitudes, né? Quero coisa que tenha conteúdo, é isso que precisa ter, conteúdo efetivamente, que é para que a gente possa ver, para poder chegar e falar, olha, esse aqui pensa assim, esse assim pensa assado. Nós não sabemos, não tem proposta nenhuma. E o Bolsonaro não tem vitrine, não tem o que mostrar. E o que vai acontecer é que vai derreter a candidatura. Isso está marcado, isso é claro. Com esse índice de desaprovação e sem vitrine e economicamente o auxílio, o tal de Auxílio Brasil, não vai dar o gás que deu o auxílio emergencial, por as razões já expostas aqui, valores, né, o valor inferior ser quase metade, né, a questão da inflação de alimentos, etc., né, o número de pessoas que vão ser abrangidas por esse auxílio, tudo isso que nós já falamos, isso vai fazer com que ele não tenha como decolar. E nesse cenário, portanto, nesse cenário desenhado, o que se apresenta é que ele vai derreter muito rapidamente. E aí ele vai ter algumas opções, né? Uma, renunciar à presidência da República e vai arrumar, vou dizer, uma questão médica. Ele foi só o primeiro, hein? Essas 3 idas dele, menos 2 meses ao ambulatório, uma delas em mais de 2 horas do Palácio, está na cara que ele pode argumentar. Seria uma saída francesa? Não, seria uma saída elegante, né? Seria uma saída elegante, ele dizendo, eu queria ser, mas não posso ser, não porque eu não quero, porque eu tenho um problema de saúde gravíssimo que não me permite participar de uma campanha eleitoral e muito menos, se vencer, ficar mais 4 anos. É vontade de Deus, em nome de Jesus, Deus no comando. Capaz que fale isso, né? Que seria uma saída. Na verdade, ele estaria tentando se precaver não só da derrota fragorosa, como também de processos judiciais, tentando articular. Para isso, ele precisa de apoio do empresariado para pagar escritórios de advocacia, porque ele vai precisar de muitos advogados, não só por os crimes que muitos de nós já alertamos aqui, como também para a pandemia, né, da pandemia, porque muita gente vai acionar o Estado querendo indenização, e acione sim, se você tiver um parente, um familiar, faça isso, que esse é o caminho correto.
certo? E aí o Estado vai acioná-lo. Isso é inevitável, para que ele indenize o Estado da indenização que o Estado está pagando ao senhor X, ó, à senhora Y. Né? Então, ele vai precisar de dinheiro. Eu quero ver que esquema ele vai ter para quando sair da presidência. Né? Por que ele vai para a cadeia? É muito provável, inclusive por envolvimento dele com gangues, com bandidos lá no Rio de Janeiro, inclusive o assassino de Marielle Franco. Ninguém nem sabe se teve até algum... Não sei, vai aparecer muita coisa. Aguardem. Aguardem, porque aí não tem meio de segurar quando você não está na presidência da República. Os instrumentos que ele usa, como deles, é o Gabinete de Segurança Institucional, que é aquele sujeito patético e caquético, que é o general Heleno, sujeito ridículo, devia ser interditado judicialmente, seria uma medida profilática muito importante. É um pobre coitado. Tem esse homem que age como capacho do capitão terrorista, o GSI, a ABIN, a Agência Brasileira de Informações, e, por fim, a ação da Polícia Federal contra muitos dos delegados e investigadores que não aceitam isso, mas ele está pressionando, e vai tentar, nesse processo de renúncia, numa eventual negociação, eu sei o crime seu por causa disso, aquilo, eu saio então, mas você faça isso comigo, ou faça aquilo, vai haver uma troca. Eu vou tentar pegar o Instituto da Graça, como reza a Constituição. Eu voltarei a esse assunto em outros encontros, porque eu acho isso muito importante. Se ele continuar no processo eleitoral, seria uma outra hipótese, né? Ele vai ser fragorosamente derrotado. E aí, como que será derrotado? Uma coisa é uma derrota limpa, você perdeu. Outra coisa, né, igual no futebol, você pode perder de goleada. Outra coisa, você pode arrumar uma maior briga em campo. Né? Lembrar o Flamengo em Bangu nos anos 60, né? Lembra o 3-0? Quem conhece a história do futebol, né? Que o Almir, a confusão com o Almir Pernambuquinho do Flamengo, arrumou com aquele grande time do Bangu que foi campeão carioca, arrumou aquela briga lá quando estava 3-0. O Bolsonaro vai, não estou comparando ele com o Almir Pernambuquinho, que era tinha lá seus problemas, algumas coisas, mas era uma boa pessoa, inclusive a Placar publicou, né, em fascículos a sua história, né? A revista Placar foi uma tremenda revista de esportes, em especial de futebol, mas o Bolsonaro vai querer melar o jogo, ou seja, ele vai se revoltar contra o resultado das eleições, ele não vai aceitar. Fracassou a questão do voto eletrônico, e agora o TSE não só mostrou tudo isso, como trouxe militares para fiscalizar o processo, que é absolutamente científico, não é correto, tem todos os seus mecanismos de defesa, né? Ele vai tentar justificar, não dá. Vai tentar imputar acusações de corrupção a candidatos adversários usando a máquina de Estado. O episódio de Ciro Gomes não é acidental, mas ele fará em escala muito maior no processo eleitoral. Vai usar suas milícias, esses grupos que ele facilitou a compra de armas, especialmente os grupos que têm o 88, o Heil Hitler, né? Que é os grupos de supremacia branca, que estão presentes aqui através de um agente, que é seu filho, Dudu Bananinha, que é hoje quem representa Steve Bannon, que é um criminoso que tem uma organização terrorista chamada Movimento. Essa organização terrorista tem como representante da América do Sul do Bananinha, que age como a serviço de uma potência estrangeira como o pai, que é um traidor da pátria. Né? Isso é gravíssimo. E aí tem Verde Oliva, que está no Palácio do Planalto servindo a traidores. E quem serve a traidores é reticências. Completem como vocês quiserem. Né? A questão, portanto, por essa análise que eu estou apresentando a vocês, é que ele não vai aceitar o resultado. A impopularidade não para de crescer. Né? Você olha pelos estados e fala, isso aqui não tem mais jeito, não vai ter vitrine, não terá resultados econômicos, e poderá ter mais ainda denúncias sobre a sua organização criminosa lá no Rio de Janeiro, que ele geriu durante 30 anos, 2 como vereador, 28 como deputado federal, usando os filhos e o seu próprio gabinete para saquear o Estado, roubando o dinheiro do Estado. É peculato, que é uma expressão amena, que é desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Só aí tem 3 crimes, fora a participação dele com o Adriano. Não sei se ele era sócio do Adriano, das invasões, inclusive, daqueles prédios, Museu, Rio das Pedras, que caiu, né? Porque ele tinha uma intimidade muito grande. E até hoje não foi revelado o conteúdo de 13 celulares do capitão, que foi executado de forma estranhíssima pela Polícia Militar baiana, né? E até, inclusive agora, a segunda esposa do Adriano, que queria viajar para o exterior, não foi permitido. Na hora que começarem a falar, inclusive a mãe do Adriano,
né, que está naquela foto célebre com a mulher do Queiroz e o advogado, o Boto, que não é o cor-de-rosa, se eles começarem a falar, porque esse esquema da rachadinha tinha 102 familiares, basta um falar. Na hora que um fala, vem em cadeia. Né? Lembra um pouco aqueles episódios do João de Deus, né? Uma senhora falou, tal, e agora que envolve um médico, outro episódio que envolve um médico de São Paulo, uma senhora falou, os outros tomaram coragem. Tomaram coragem. No caso das rachadinhas, alguém tem que falar que as pessoas têm medo de morrer. Não só do processo, têm medo de morrer, porque elas sabem com quem está tratando, sabem quem é Queiroz, sabem quem é Bolsonaro. Então, nessa situação, ele não tem saída, ele vai ser derrotado. O melhor para ele seria a tal do renúncio por razão médica, aí seria ótimo. Em nome de Jesus, com Deus no comando. Era uma vontade de Deus, porque tudo é vontade de Deus. Né? Matar Marielle Franco, acho que era vontade de Deus, presumo. Né? E bem, é da turma dele, amigão dele, o Rony Less, íntimo. Né? Morava ali, em frente à casa dele, ali, no condomínio. Ali do lado, eles são íntimos, e de toda aquela quadrilha. E as investigações do Rio vão andar. Se elas andarem, a gente sabe como aquelas vão terminar, com Bolsonaro na cadeia. Então, ele vai usar de tudo, e vai tentar uma negociação que o favoreça, caso venha uma derrota eleitoral fragorosa. Imagine o seguinte, algo que é importante, que eu tenho insistido e ninguém falou, e eu tenho batido nessa tecla, ou seja, dia 2 de outubro, domingo, 11 da noite, nós já saberemos o resultado. Ele não irá ao segundo turno. A pergunta é, caso ele participe do processo eleitoral, não renuncie antes. A pergunta é, o que ele fará na presidência da República? Outubro, novembro e dezembro. Prepara-te. Prepara-te. Ele vai querer destruir tudo. Vai ser um horror. Alguém vai falar assim, mas ninguém vai atender suas ordens. Ele encheu no aparelho de Estado de centenas de nazifascistas. Centenas. E que vão cumprir ordem do chefe, do seu filho, Bolsonaro. E, a partir dali, vão fazer de tudo. Vão tentar apagar os crimes que cometeram, memórias de computador, destruir documentos, etc. Tal. Vão fazer. E usar os recursos públicos do orçamento em proveito próprio, da quadrilha, da enorme quadrilha Jair Bolsonaro. Então, a questão é que é quase uma sociedade anônima, né? De tanta gente que participa e que tem participação dos lucros, inclusive. Então, a questão que se coloca nessa conjuntura é como, e eu insisti muito, é como defender o Estado Democrático de Direito num processo eleitoral que um dos atores, e é presidente da República da eleição, estará participando e colocando em risco as instituições. Vamos lembrar que Fernando Henrique Cardoso foi candidato à sua reeleição em 98, porque a emenda é de 1997, né? A eleição foi relativamente tranquila, inclusive ele venceu no primeiro turno. Em 2006, Lula foi candidato à sua reeleição e foi ao segundo turno, nesse caso, e enfrentou o Alckmin e foi uma eleição tranquila, né? Vocês se recordam, inclusive o Alckmin teve, no segundo turno, em 2006, menos votos que no primeiro, o que é algo quase que impossível de ocorrer, mas ocorreu aqui no Brasil, em 2006. Em 2014, Dilma foi candidata à reeleição. Foi uma eleição mais tensa, é verdade, mas venceu e a vida seguiu. Houve alguns protestos do PSDB, do Aécio Neves na época, tal, mas a vida seguiu. Dessa vez é diferente o quadro. O quadro tem na presidência da República alguém que conspira sistematicamente contra as instituições. É aí o negócio. É aí o negócio. Por isso que eu estou insistindo, aí é o problema. E ele vai, portanto, não vai aceitar os resultados. E aí, só Deus sabe o que vai ocorrer. Aí, outra vez, a Constituição vai ser testada. Ela foi muito testada em 2020 e 2021, e passou. Assim, as bases, a estrutura fundamental, porque a Constituição ela sofreu tantas emendas, mais de 100 emendas, em 33 anos de vida, o que chega a dar mais de 3 emendas, em média, por ano, que é um absurdo. Mas a questão da estrutura de Estado, que não foi alterada, ela resistiu e passou. E vai ser testada naqueles 3 meses, com ataques violentíssimos. Aí vamos ver também como será a posição das Forças Armadas. Qual será a posição das Forças Armadas? Eu só espero que o candidato vencedor no segundo turno, que tudo indica, não acho que a eleição será, a princípio, decidida no primeiro, mas no segundo, e o segundo turno vai ser no dia 30, no último domingo do mês de outubro, que aí ele não negocie com as Forças Armadas um tipo de acordo que vai violar a vontade do eleitor. Né? Isso é importante, porque tem aqueles conciliadores, né? Não tem de quem vencer, não tem de perseguir nada, tem de agir segundo a justiça, é isso.
fazer inquéritos, investigar tudo o que ocorreu e assim por diante. O papel dos militares não vai ser, institucionalmente, ele não vai ser esquecido. Tudo que o Exército, especialmente o Exército, reconstruiu a sua imagem em 30 anos, com a redemocratização, perdeu no governo Bolsonaro em 3 anos. Perdeu no governo Bolsonaro. Então, aquele velho discurso, bom forte, não sei das quantas, acabou. Porque a gente viu como se locupletaram. E a tragédia da pandemia, que teve um militar por mais tempo no Ministério da Saúde, da ativa, o Pazuello, e tudo que ele fez. Quer dizer, quase 620 mil mortos estão colados na farda verde-oliva hoje, infelizmente, porque, afinal, o Exército é uma outra história que não era essa. Eu tenho aqui tantos trabalhos que apresentam a história do Exército, mas eles optaram, houve uma escolha, as pessoas podiam não ir, escolheram apoiar o capitão terrorista, que saiu com desonra do Exército. Uma escolha. E isso, claro, o novo governo vai ter de enfrentar. E eu digo isso, e sou também o primeiro a dizer, não no sentido, insisto, de retaliação, vingança, nada disso, não é nada. Não, mas é necessário mudar a estrutura das Forças Armadas. Nós precisamos de outras Forças Armadas, não essas que estão aí. Né? É necessário se adaptar ao século XXI, a terceira década. Essa estrutura está toda errada. Outra coisa, o ensino também está errado. Precisa mudar. Entre outras coisas, tem de ser obrigatório o estudo da Constituição, especialmente nas escolas militares, mas não só. Seria em todas as escolas do país ter a Constituição. Isso, eu insisto, é uma campanha, algo que sou o primeiro também a lembrar a importância disso, discutir nas escolas, ou como disciplina, ou o seu conteúdo espalhado em conteúdo programático em outras disciplinas, né? O conteúdo, e aí você tem uma estrutura pedagógica que permite trabalhar com a Constituição, ou uma disciplina sobre a Constituição, que é importante, as pessoas saberem seus direitos, seus deveres, né? O que é a Constituição, porque o Bolsonaro até hoje não sabe, que ele fala coisas que são absurdas, que não estão na Constituição, ou viola explicitamente cláusulas constitucionais. Em suma, o que eu quis apresentar hoje a vocês é isso, e o noticiário reforça, o Bolsonaro não irá aceitar o resultado da eleição de 22. E aí, o que vai acontecer? Algo que nós já sabemos, ou seja, a violência, a desmoralização das instituições, tem a questão externa deles atacarem o sistema do TSE, que foi o primeiro também a já anunciar que eles vão fazer isso, com muito dinheiro, com pessoal especializado, sustentado por empresários nazifascistas europeus e americanos. Não sei se com brasileiros também, não duvido que estejam juntos. Porque para o Steve Bannon, ele já disse, a eleição que importa o ano que vem é uma, a do Brasil, para a extrema-direita, nazista, homofóbica, racista e antissemita, que está presente aqui no Brasil através de Jair Bolsonaro e sua catera. É isso. Se você gostou dessa e de tantos outros encontros e lives que fizemos aqui no meu canal, está entre os 648 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva analítica, crítica, propositiva que temos, indique o canal a um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, avise as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Lembro, as últimas entrevistas são fundamentais, assistam. Tem a do pré-candidato Sérgio Moro, que está chegando a 100 mil views, do ex-ministro Celso Amorim, você veja como o canal é plural, né? O Caio Blinder, falando sobre o governo Biden, do Dr. Cacai, crítico da Lava Jato, amanhã do Carlos Fernando, um procurador importantíssimo durante a Lava Jato. Então, vocês estão percebendo? Sempre uma visão plural, mas que agrega informações e interpretações que cabe a você que nos segue escolher livremente, né? E vão ser todas no decorrer da próxima semana, com algumas intervenções minhas pontuais. Todo dia vai ter alguma coisa. Lembrar também que nós queremos o membro apoiador, isso é muito importante, membro apoiador. Que é um membro apoiador? Aquela pessoa que colabora por duas formas para a manutenção do canal, para fortalecer o jornalismo independente e de qualidade, o jornalismo plural e democrático. Isso é essencial
nesses tempos sombrios e especialmente olhando agora para 2022. Portanto, é muito fácil de você fazer parte. Tem 2 meios. Aqui pelo computador você vê na hora, pelo Android que é fácil, alguns já me disseram que no iPhone estão tendo dificuldades. Nesse caso, acesse rapidamente pelo computador, em 2 minutos você pode apoiar. Tem 2 formas de apoiar o canal. Lembrar também que no Twitter você pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela @Marco Antônio Vila Oficial, né? E lembro o lançamento do livro, né? Que foi um grande sucesso e agora nós conseguimos, entre no meu canal, um dos vídeos aqui, justamente chama-se o vídeo, conseguimos para vocês, promoção especial, conseguimos agora, né? Foi uma luta, conversamos bastante e conseguimos, através da livraria Leitura, que é uma grande rede que tem pelo Brasil, vocês clicam lá, tem o link aqui no vídeo, assistam, né? Tem um link, vocês vão conhecer, não só por aquele valor bem inferior, vocês recebem o livro, recebem um bloquinho, que é esse que está aqui, um bloquinho de notas, bem bacana, né? E aqui no marcador, vocês podem escanear aqui o código e vai conferir um vídeo aqui exclusivo para que eu comento o livro. Muito legal essa promoção, é muito fácil de vocês obtê-la. Como eu falei, entre aqui no meu canal, né? Olha lá o vídeo que já tem mais de 4.000 views. Conseguimos para vocês, que postamos isso ontem, tá? Uma promoção especial, tal, do meu livro, tem os brindes, entre e tem o link, você clica, na hora já sai. Você vai ver, é fácil, muito fácil. E vamos, claro, como de hábito, sempre nos encontrando. Já temos todos uma programação, como eu apresentei no início hoje da nossa conversa, tá bom? Então, vamos nos encontrando, sempre aí na luta, sem perder a esperança, que o Brasil vai mudar. Muito obrigado, até!